Quarta, 19 de junho, verso para memorizar. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23, 23. As chuvas temporã e cerúdia. Pergunta 6. Leia Joel 2, 21 ao 24 e Atos 2, 1 ao 4 e 41 ao 47. Que previsão se cumpriu no primeiro século? Que impacto esse evento teve? Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que queriam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiram dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O derramamento do Espírito Santo no Pentecoste promoveu a igreja cristã. 3.000 se converteram em um dia. Muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Atos 4:4. Apenas 120 crentes se reuniram para orar, mas a oração fez uma enorme diferença. Rapidamente a igreja ganhou milhares de crentes. Mesmo um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Quando os discípulos foram perseguidos em Jerusalém, iam por toda parte pregando a palavra. Igrejas foram plantadas na Judéia, Samaria e Galiléia. Depois de sua conversão, Paulo proclamou Cristo no mundo mediterrâneo. Em Tessalônica, os judeus que se opunham ao evangelho declararam: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos alcançaram um mundo então conhecido em um tempo relativamente curto. A previsão de Joel sobre a chuva temporã cumpriu-se no Pentecostes, mas a chuva serôdia cairá com maior poder para preparar a colheita final da terra. Pergunta 7. Como a obra de Deus será concluída? Zacarias 4:6, 10:1, Oséias 6:3, Tiago 5:7 e 8. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Peçam ao Senhor chuva na primavera, pois ele forma as nuvens de tempestade, e ele enviará aguaceiros para que todos os campos se tornem pastos verdes. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Os termos chuva temporã e serôdia são retirados do ciclo de colheita de Israel. A chuva temporã caía no outono para germinar a semente. A chuva serôdia caía na primavera para amadurecer a colheita. Isso descreve a obra do Espírito para a pregação do Evangelho. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início da pregação do Evangelho, para fazer germinar a preciosa semente, a chuva serôdia será dada ao término da obra para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão dessa obra. Ellen White, O Grande Conflito, página 508.